Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na presença do Senhor, com vocês aqui no canal Reina em Pauta. Bom dia, queridos, gratidão a vocês por ter inscrito no canal, gratidão a vocês por compartilhar todos os dias, muito obrigado pelos seus likes, pelo seu compartilhar. Que bênção ter vocês comigo. Queridos, nós continuamos aqui então na nossa série Lidando com Duas Naturezas. Hoje é a mensagem número 15 e eu vou falar um pouquinho sobre Êxodo 33, onde fala da presença de Deus, onde fala do falar de Deus com Moisés acerca do povo. O povo representa a natureza humana, sempre. Dentro do homem, essa natureza é muito forte, desde que o pecado entrou através de Adão e Eva lá no jardim. Então, essa natureza humana se tornou dentro do homem um governo, e esse governo está sempre opondo-se contra o governo de Deus, e Paulo chamou isso de uma guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Essa é uma guerra difícil de vencer e nós só vencemos quando invocamos o nome do Senhor e nos colocamos diante dele. Por isso eu quero chamar você a entender o plano e o propósito de Deus naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Lidar com duas naturezas não é fácil, não é brincadeira, é uma tarefa difícil, mas Deus quer nos ensinar e nos fortalecer para que possamos, através do próprio Senhor, vencer todos os obstáculos diários. Queridos, eu quero então ver o Êxodo 33, onde Deus fala uma coisa interessante logo no início. Deus diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia do lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes. Eu mandarei anjo à frente, expulsarei os cananeus, os heveus e os jebuseus, vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Gente, olha que interessante. Primeiro Deus trata Moisés assim: olha, tira o povo daqui, vai embora, vai para a terra que eu prometi, né? O povo que você tirou do Egito. Por que Deus não falou o povo que eu tirei através de você? O povo que eu pude tratar com eles? Não, Deus falou: você tirou. Amados irmãos, exatamente porque Deus está vendo a natureza humana sobrepondo, e o povo é muito duro, obstinado. Você sabe o que é um povo obstinado, um povo duro de coração? E Deus olha e diz para Moisés: então, pega o povo seu, o povo que você tirou do Egito, e vai para a terra. Olha, Moisés, eu vou fazer uma coisa para você, eu vou enviar um anjo lá e vou tirar todos os inimigos da sua frente, entendeu? Eu vou facilitar o caminho para você. É o que Deus está falando para Moisés. Amados, parece que existe dentro de Deus aqui, na forma que Deus está falando, uma tristeza sobre a natureza humana. Parece que a natureza humana está sendo uma luta verdadeira para o próprio Senhor. E é uma verdade. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ter um perfeito relacionamento com Ele. Deus não criou o homem, irmãos, para estar em pecado. Deus não criou o homem para ser separado de Deus. Infelizmente aconteceu lá no Éden, onde o casal comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então a partir daí o pecado entrou. E agora Deus tem que usar, amados irmãos, não um plano B, porque eu acredito que Deus não tem um plano B. Deus usa o seu plano A, porque no conteúdo do plano A já estavam todos esses fatos acontecendo. E Deus então, amados e queridos irmãos, diz ao homem, diz à mulher e diz à serpente o que iria acontecer. Agora, maravilha nos lembrar do veredicto que Deus disse à serpente. Ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Amados e queridos irmãos, e nós olhamos para a cruz e vemos esse fato acontecendo, e agora um caminho aberto, um novo tempo para a vida da igreja, e uma restauração, amados irmãos, agora à disposição de todos aqueles que creem no Senhor. E então podemos ver algo, amados irmãos, aqui, voltando ao eixo da palavra agora, quando Deus disse a Moisés assim: pega o seu povo e vai para a terra, eu até vou te ajudar, mas eu não irei com vocês. Por que eu não irei? Porque vocês são um povo obstinado. E se eu for com vocês, eu posso destruí-lo no meio do caminho. Gente, é muito forte isso. Você já pensou Deus dizer: olha, vocês vão, mas eu não vou com vocês? Deus está dizendo: a minha presença não vai com vocês por causa da dureza do coração de vocês.
porque vocês são obstinados, porque a natureza de vocês é muito forte e vocês não se rendem. A grande questão aqui, amados, é a falta de rendição. Eu quero trazer para nós, os nossos dias, essa palavra. Hoje, amados irmãos, sabemos que a cruz proporcionou a presença de Deus em nossa vida. Mas o homem ainda continua obstinado. O homem ainda continua, amados irmãos, se levantando contra Deus. O homem continua questionando com Deus. O homem continua murmurando contra Deus. O homem continua longe de Deus. O homem é voltado para as coisas humanas, para o querer humano, a vontade humana e tudo que é humano. O homem, amados irmãos, não se rende. Está faltando rendição. E Deus diz a Moisés: então, Moisés, eu não irei com vocês. Vocês irão, mas eu não irei. Amados, o que você faria? É uma pergunta. Se Deus falasse assim para você: faça uma coisa para mim, mas eu não vou estar junto com você. Qual seria a sua decisão? Você diria: eu vou fazer porque Deus mandou, ou eu não vou fazer se a presença de Deus não estiver comigo? Essa é a pergunta e é a grande questão. Muitas vezes nós fazemos, nós não paramos para pensar. Que seria eu e você sem a presença de Deus? O que poderia eu e você, amados irmãos, fazer sem a presença de Deus? Será que conseguiríamos dar um passo sem a presença de Deus? Será que um homem consegue respirar, pelo menos respirar, sem a presença de Deus? Obviamente que não, claro que não. Irmãos, a presença de Deus é tudo na nossa vida. E a cruz aconteceu para proporcionar a presença de Deus. Através da cruz, Cristo trouxe Deus e colocou Deus dentro do homem. Através da cruz, Cristo pegou o homem e colocou dentro de Deus. Você consegue entender o mistério da cruz, que eu não me canso de falar? Deus veio pela cruz. Através da cruz, Deus inseriu o homem na cruz. Aleluia! Hoje o homem foi inserido na visão, no propósito de Deus. O homem foi restaurado. Aquela imagem criada por Deus, lá quando Deus fez o homem, amados, foi restaurada agora com a cruz. Então eu e você temos o mistério da restauração em nós e podemos nos levantar e dizer: ó Senhor, Tu és o meu pastor e não falta em minha vida. Eu e você podemos agora dizer: Deus, eu creio e eu prossigo na minha vida porque o Senhor proporcionou a sua presença. A presença de Deus é real. Irmãos, quem fez a presença de Deus em nós foi Jesus Cristo. Ele colocou a presença de Deus em nós. E agora, essa presença, irmãos, foi mesclada ao nosso interior e não tem como tirar. Aleluia, você consegue entender que não tem como tirar, porque a presença de Deus está no espírito do homem que creu em Deus. A presença de Deus está no espírito do homem que entendeu que Jesus é o Senhor. E agora, com essa presença gloriosa no espírito do homem, amados, o homem pode viver em novidade de vida, o homem pode viver uma nova dimensão de vida. O que sobra então dentro do homem? O seu lado natural, sua vida da alma. Amados irmãos, a natureza humana que continua dentro do homem. Mas então, pastor, o que fazer? Deus habita dentro do Espírito, mas agora Deus quer avançar. Quando você lê a palavra de Deus cuidadosamente, você vai entender isso. No livro de Apocalipse, amados, capítulo 3, ali o Senhor fala acerca da porta. Ele diz assim: estou à porta e bato. Acho que verso 18, 19, por ali, ele fala: eu estou batendo na porta. Quem abrir a porta, eu vou entrar. Então Deus está sempre batendo nessa porta. Que porta que Ele bate? É a porta da nossa alma, a porta da nossa vontade, mente e emoção. E Deus deseja então, irmãos, continuar falando sobre isso, porque o homem, por mais que ele tenha Deus em seu espírito, Deus está livre no seu espírito agora, né? Mas o homem tem ainda o seu lado natural, que tem que se render. É por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus se conquista por violência. O reino de Deus se busca ou se ganha por violência, por força. Essa força está dentro de nós. Eu tenho que ser forte. Você precisa ser forte. Você precisa se levantar diante dos argumentos, diante dos seus conceitos,
Você precisa se levantar e dizer não pelo meu conceito, não por conceito, não por argumentos, mas pelo Espírito, pela palavra, pela vontade de Deus, pela presença de Deus. O homem não tem direito de argumentar, o homem tem que se render diante da presença do Senhor. Amados e queridos irmãos, na história de Deus, na história da economia de Deus, nós vemos Deus sempre lutando e batalhando com o homem, e Deus está sempre dizendo: o homem é duro, é obstinado. O povo de Israel, então, em toda a sua história, duro, obstinado, amados irmãos, sempre colocando o seu conceito, a sua vontade, o seu achismo, sua lei diante da lei de Deus, diante da vontade do Espírito de Deus. Mas neste momento, Deus está batendo na minha e na sua porta, e Deus está dizendo assim: então eu quero que você entenda que eu estou contigo e que eu quero avançar para dentro de você, eu quero tomar o seu ser completo, eu quero ministrar o seu ser completo, eu quero assumir total o seu interior. Eu não quero que você se separe com sua vontade, mente, emoção e diga: Deus, eu vou fazer o que eu quero, eu vou ficar usando meu livre-arbítrio para fazer o que eu quero todo dia, sabe? Então é assim que eu vou fazer. Não, Deus está batendo na porta. Na manhã desse dia, na mensagem 15 dessa série, Deus está batendo na nossa porta e dizendo: deixa eu avançar, eu quero avançar, eu conto com você, você é importante para mim, eu quero você fazendo a minha vontade. É o que Deus está falando, queridos. Eu peço a você que prossiga aí comigo, porque Deus vai falar muito conosco. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia, obrigado pela tua presença, que o Senhor continue ministrando a vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.